Olá, pessoal! Nós vamos dar entrada em mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a barra nos anos do infantil, aí dos nossos 6 ou 9 anos. A barra vai começar a ganhar mais espaço nas aulas gradualmente, maior importância nas aulas. Lembrando que ainda o nosso foco, como falamos na aula passada, é o condicionamento físico, a preparação física. Mas a barra vem auxiliando esse trabalho, trazendo a técnica do balé aos poucos, preparando, da mesma forma que o Baby Class veio preparando uma adaptação para se ficar na barra nos infantis. Agora o infantil começa a preparar o trabalho de barra para que depois o aluno comece a entrar na grade padrão, lá do primeiro ao 8º ano, e já saiba como lidar com a barra, passar uma aula inteira praticamente na barra, que os primeiros anos, o primeiro ano é bastante tempo de barra. Então, ele vai fazer essa adaptação durante esses 3 anos, fazendo um trabalho limpo, técnico, consistente dos principais passos de balé ali, dos passos mais básicos. E nós não vamos ainda sair muito do básico aqui dentro, na barra dos nossos infantis. Se a gente falar lá desde o nosso Baby Class 1, nós começamos lá com 5 minutos, aumentamos para 8, possivelmente ao final do ano do Baby Class 2, 10 minutos. Aqui, nós vamos aumentando gradativamente até chegar praticamente a uma meia hora de barra, mais ou menos, lá no Elementar 3. Então, realmente vai ser gradativo, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, nós vamos aumentando isso durante esses 3 anos. Nós temos uma realidade, que muitas vezes alunos entram no meio desse processo, entram no meio do ano, entram numa turma direto lá no Elementar 2 por causa da idade, direto no Elementar 3 e perdem todo esse trabalho que foi feito para trás, E eu acho que é a maior dificuldade dos professores, nossa maior dificuldade é conciliar esse novo aluno com a turma que já vem caminhando há um tempo junto. Então, assim, possivelmente, se for uma escola que tem suporte para abrir novas turmas para novos alunos separadamente, para fazer um novo acompanhamento, ótimo. Se você não tem essa possibilidade, precisa inserir esse aluno, o melhor formato que eu acredito para tentar igualar esse aluno é fornecer uma aula semanal de reforço para esses alunos que estão entrando. Então, assim, esses alunos, em vez de a aula é 2 vezes na semana, então esse aluno aí vai fazer aula 3 vezes na semana, uma aula para tirar dúvidas, pelo menos por um período de 1, 2 meses. Então, eu acho que isso as escolas podem fornecer para tentar igualar e explicar aos seus pais, olha, preciso que ele faça esse reforço, porque os alunos já vêm de outros anos, Então, assim, ou ele vai ter que entrar numa turma para trás, Então, ou não vai acompanhar tanta idade. Então, você precisa escolher a forma como você vai trabalhar, se você vai focar, se você vai separar as turmas ali por idade, como pode ser feito, mas trazer esses alunos que vão entrando, tentando sanar essas dificuldades que acontecem. Então, a barra para os nossos 6 ou 9 anos aí vai sempre caracterizar exercícios simples, exercícios bem pausados, bem câmera lenta mesmo, bem marcados na música, batidas bem consistentes. Também, que trabalha a consciência do movimento desde as pontas dos dedos no tandi, Então, nada de trabalhar coisas a tempo. Eu vejo muito isso, às vezes, o aluno está fazendo tandi, mas daqui a pouco o professor já está colocando tempo um dentro, um fora, e já está acelerando todo o processo, Não é necessário. E essa é uma coisa importante de entender. Mas eu vi um vídeo lá que trabalham dessa forma. Dificilmente vai ser dentro da técnica Vagano isso aí, porque dentro do Vagano, se você observar, os tempos são lentos, um trabalho consistente nisso, Eu acho que é uma característica muito forte essa pegada do adágio, essa pegada da consciência do movimento limpo, Então, isso é uma coisa que vocês precisam distinguir, Então, e escolher o caminho, tem gente que fica chateado quando eu falo, o Roy trabalha de outra forma, Tipo, trabalha um pouco mais acelerado. Não, mas o Roy trabalha tempos lentos. Trabalha, mas trabalha de um jeito diferente. Eu já até mostrei, tem um vídeo no YouTube que eu falo sobre isso e eu mostro essa diferença por vídeos, inclusive, dos dois, tá? E também, gente, repetição. Não tem essa coisa de fazer uma vez o exercício, não, tá? Repete o exercício, faz de um lado, faz do outro. Se precisar, repete 2 vezes esse exercício na aula, Então, tem que estar ali insistivamente até as coisas saírem
né, o mais próximo do perfeito. Não gosto de usar, né? Vai sair perfeito, porque não vai, né, gente? Não vai sair perfeito. E você precisa priorizar o que você vai estar corrigindo. Bom, para você não errar nos seus exercícios da escolha da barra, você tem que pensar em 4 regras. Regra da dependência. O que seria a regra da dependência? Você só vai colocar exercícios, né, que os elementos dentro desse exercício já tenham sido ensinados separadamente. Então, ou seja, não tem nada ali que dentro daquele exercício que não tenha sido ensinado separadamente já. Vou dar um exemplo. Você não vai ensinar, por exemplo, um GT se você não ensinou ainda um Tandi. Você não vai ensinar um Ronde se não passou ainda por um Tandi. Você não por exemplo, se você não ensinou ainda Tandi Devan e Tandi a la Segon, você não pode fazer um demi ronde, porque não foi ensinado um desses elementos. Não pode ensinar frappé antes de ensinar o sur le coup de pied e também o GT e o sur le coup de pied, porque são coisas que vão entrar juntas nesse exercício. Então, você sempre vai pensar nos elementos que compõem o exercício. Então, pensando, né, que o que esse exercício depende do quê? Né? Aí você vai começar a pensar em inserir coisas a mais. Só assim que você vai evoluir os exercícios. Também na decomposição dos exercícios. Se é um exercício mais complexo, você vai pensar em ensinar ele por partes. Por exemplo, um Batman soutenu, né? Ele é um pouco mais complexo, então você vai ensinar ele por partes, né? Depois de ter ensinado Tandi, depois de ter ensinado, né, GT, aí você vai já tinha ensinado, por exemplo, plié, agora você vai começar a juntar isso, depois vai ensinar o sussu à parte, né? Então, para depois você poder juntar todas essas coisas, você vai decompor esses exercícios, né? Colocando exercícios bem contados, bem marcados, para que dê tempo de a criança pensar sobre aquilo que ela está fazendo, dá tempo de corrigir, tá? Os ornamentos desse exercício, o que eu chamo de ornamentos? Cabeça, braços, né? Se a gente tá, aqui nos elementares, nós vamos fazer muito exercício de frente para barra, mas nós podemos ainda compor, às vezes, um braço, uma cabeça ali, né? Mas o ornamento também está em questão de fisionomia, né? De inserindo esses aspectos no nosso exercício. Então, ele deve ser pensado também a cada exercício o que vai ser trabalhado, né? E a questão do controle que eu coloco aí para vocês, né? Que é justamente esse controle do tempo do exercício, se o aluno tem tempo de pensar em tempo hábil, né? Depois que o aluno aprendeu, a gente vai diminuindo esse tempo. Mas a palavra-chave para tudo isso é que o aluno tenha controle sobre aquele exercício, né? A dificuldade é entender todos os processos de execução daquele exercício. E lógico que eu ia trazer para essa aula, né? A barra do pré-entre do Vagânova para estudo. Então, o que eu quero que vocês façam assistindo essa barra? Eu quero que vocês anotem os exercícios que estão sendo para vocês pensarem. Poxa, se o Vagânova Academy é a escola, né? Grande referência, está trabalhando dessa forma, inclusive, com exercícios mais lentos, você vai ver exercícios bem pausados, mesmo aquelas crianças tendo capacidade de se exigir muito mais, porque eles têm capacidades físicas que poderiam ser muito bem exigidas, mas mesmo assim eles trabalham naquela limitação de conscientização dos exercícios, né? Então, ali elas estão encerrando essa fase da grade infantil, né, para participar de uma grande seletiva, e você vê aí uma consciência muito grande desses exercícios. Então, contem os tempos da música, vocês vão ver que os tempos são praticamente tudo em 8, né? Um tandi em 8 tempos, né? Às vezes até um fondi ali em 16 tempos. Então, os tempos são mais longos. E também na organização desses exercícios, que cada exercício vai aumentando ali a progressão, né? Da dependência de um exercício ao outro. Então, eu quero que vocês precisarem, voltem o vídeo, anotem, estudem esse vídeo, porque ajuda muito, né? Eu vou trazer muito daqui para frente vídeos assim, né? Também vou estar colocando aqui no curso lá embaixo a parte da aplicação, da correção, né? Mostrando esses vídeos da forma como eu faço essas análises, porque isso vai ajudar bastante. Até para esclarecer, né? O curso eu tinha gravado ele em um outro formato antes, onde eu mostrava antes com o bailarino, gravava com o bailarino, mostrava. Mas muitas vezes eu me via pegando discussões desnecessárias, às vezes, né? De eu estar mostrando com o bailarino, fazendo, reproduzindo exatamente o que estava, né? O necessário, e muita gente às vezes vinha criticar, porque o Vagânova não é assim, porque no Bolshoi não se faz assim, porque não sei o quê. Então eu resolvi fazer
regravar o curso em algumas coisas desse formato aqui, mostrando diretamente os vídeos de lá, como eu faço esses estudos, como eu fiz todas essas análises, como esses 12 anos, mais de 12 anos, eu me dediquei, né, a realmente a me aprofundar em tudo isso e a como eu enxergo tudo isso hoje, trazer isso para vocês, né, é um estudo teórico bastante, mas que vocês podem trazer para a prática, e como que eu escrevi toda essa dinâmica e fiz funcionar isso também numa aplicação, tá? Trago isso direto de lá para não ter esses questionamentos. Mas está executando errado, porque daí não sou eu que estou fazendo a bailarina executar aqui, é a execução de lá, eu estou fazendo uma análise de uma execução de um movimento que está ali bem próximo do que do perfeito, né? Porque essas alunas realmente lá do Vagão Ballet Academy são uma referência de um trabalho impecável, né? Eu encontro erros, e vou falar sobre isso também, encontro erros nelas sim, né? Mas isso de uma análise bem minuciosa, e lógico, porque elas estão numa escola e também estão evoluindo, né? Coisas que você não vê já quase lá no 7º, 8º ano, mas nos primeiros anos a gente vê sim. E eu resolvi trazer dessa forma para trazer mais fidedignidade, falando a palavra errada, não vou nem cortar essa parte aqui, né? Trazer mais confiança a vocês do conteúdo que eu estou trazendo, como ele é real, como ele existe e como ele é aplicado, né? Das melhores análises possíveis que eu possa trazer para vocês terem essa visão mais ampla da técnica, de como ela é aplicada, de como você pode aplicar, de como você pode adaptar, o que é viável, o que não é viável para a carga horária, às vezes oferecida numa escola aqui, tá bom? Então, comece os estudos de vocês de forma muito firme, porque a partir de agora, até o 8º ano, nós vamos fazer muito isso, né? Então, anote esses exercícios, faça as leituras dos tempos da música, a organização, faça suas anotações, e caso ficar alguma dúvida, né, se vocês, alguma coisa ficou tipo, puxa, por que eles trabalham dessa forma, isso aqui que vocês precisem me perguntar, manda lá por mensagem na plataforma, que eu vou ter o maior prazer de responder, né, o que tiver ao meu alcance, talvez, se tiver alguma coisa que não esteja ao meu alcance, eu posso tirar dúvida com algumas pessoas que eu tenho contato na Rússia, perguntar o porquê, como eu já fiz, né? Fiz muitas entrevistas durante esses anos para trazer o melhor conteúdo dentro desse curso e o mais fidedigno para a gente fazer um trabalho, trazer um trabalho para mais alto nível aqui também, tá? Então assistam esse vídeo agora que eu deixo a seguir.
acredito que depois de ter assistido esse vídeo, você deve ter se perguntado assim: ah, mas esse trabalho aí, ó, é muito limpo para mim, é muito distante da minha realidade e tudo mais, não tem possível alcançar, porque essas meninas fazem aula todos os dias, é sempre esse discurso que eu escuto. Ah, é porque na Rússia o conceito é diferente, elas fazem aula todo dia, 5 horas por dia. Essas meninas aí que vocês estão vendo, não fazem aula todos os dias. São meninas do pré-entre, não são meninas ainda matriculadas no Vagando Ballet Academy. Então, elas fazem aula 3 vezes na semana de 1h30. É uma realidade um pouco mais complexa do que às vezes a gente oferece 2 vezes na semana, sim, mas não está distante. A gente poderia oferecer isso também 3 vezes na semana, 1h30, e fazer esse trabalho incrível que está sendo feito com elas, né?
Então, é tudo uma questão do que você quer. E se você trabalha em menos tempo, você pode sim trabalhar de uma forma exigente também, né? Só que você vai também diminuir um pouquinho os conteúdos que estão dentro da sua aula. Você sabe que você vai reduzir um pouco isso, tá? Então, eu pergunto para vocês, né, que progressão vocês vão trabalhar dentro da sua carga horária, né, para chegar a um resultado mais próximo desse com seus alunos, né? Como que você vai se planejar para chegar a um resultado mais próximo a isso, tá?